Fala galera, Dave Ramos aqui, eu sou produtor de conteúdo, palestrante, redator, youtuber, criador de memes e apaixonado por sistemas de gestão e gestão da qualidade. E hoje eu tô aqui para falar das 7 maravilhas da qualidade. Porque sim, a gente tem as 7 maravilhas do mundo e a gente tem as 7 maravilhas da gestão da qualidade, que são as ferramentas da qualidade. Então fica comigo para conhecer um pouquinho mais desta conjunto aí essencial para o gestor da qualidade. E é o seguinte, as ferramentas da qualidade nada mais são do que um juntado aí, uma coletânea de ferramentas reunidas por nada mais, nada menos do que Kaoru Ishikawa, um dos mais famosos, importantes e populares gurus da qualidade de todos os tempos. Kaoru Ishikawa fez essa reunião aí lá na década de 40, mais ou menos, com o intuito de ajudar as empresas a resolverem seus problemas. E, segundo o autor, estas ferramentas reunidas eram capazes de resolver mais de 95% dos problemas aí organizacionais daquela época. Elas foram criadas em um contexto organizacional industrial, então muitas delas tratam de estratificação e análise de dados, são ferramentas de certa forma estatísticas. Entretanto, nada impede de utilizar elas em contextos não tão grandes ou empresas pequenas que não trabalham com produção em larga escala. Algumas delas, por serem estatísticas, talvez não sejam tão úteis, mas outras são muito mais analíticas e são extremamente essenciais para a gente conseguir resolver os problemas e melhorar os resultados. E vale dizer também que essas ferramentas elas já eram usadas em vários contextos, são ferramentas que se misturam ali entre qualidade e ferramentas gerenciais, ferramentas estatísticas e assim por se dizer. E, obviamente, existem milhares de outras que podem ajudar a sua empresa. Tanto que eu escrevi um artigo lá pro blog da 8Quali, que tá aqui na descrição, com mais de 20 ferramentas gerenciais da qualidade que você pode usar para resolver os mais diversos tipos de problemas ou situações. O link tá aqui na descrição e vale muito a pena ler, porque além das 7 ferramentas da qualidade, você vai conhecer uma diversidade enorme de outras ferramentas que podem te ajudar em diversos contextos. Então acessa lá e já aproveita, manda esse link aí para sua equipe, já dá uma olhada em algumas ferramentas e veja qual talvez você pode acrescentar aí no seu contexto. Link aqui na descrição. A nossa primeira ferramenta não podia ser outra, senão aquela que tem o nome do curador das 7 ferramentas da qualidade, que é o próprio Kaoru Ishikawa. Ou seja, estamos falando do diagrama de Ishikawa, ou diagrama de espinha de peixe, diagrama de causa e efeito, e até mesmo diagrama 6M aqui no Brasil. O diagrama de Ishikawa é uma metodologia investigativa que nos ajuda a descobrir as causas raízes de um problema. Ele divide esse problema, não conformidade, ocorrência, em 6 aspectos e nos direciona a um brainstorming de causas raízes para ele. Esses 6 aspectos são máquina, método, medida, mão de obra, materiais e meio ambiente. Meio ambiente no sentido de ambiente de execução dos processos, beleza? Se você quiser saber um pouquinho mais, tem vídeo aqui no canal sobre essa ferramenta, eu vou deixar um card aqui para você. Nossa segunda ferramenta da qualidade está presente no dia a dia de milhares de empresas. Ela é bastante simples, bastante útil e é muito utilizada mesmo. E são as folhas de verificação. As folhas de verificação são espécies de checklists organizados para facilitar a inspeção e também a comparação de resultados. Basicamente, a gente faz um checklist com tudo aquilo que a gente precisa fazer e vai ticando ali durante a inspeção de algum tipo de processo ou seja lá o que for. E com esses resultados, além de a gente entender se está tendo tudo cumprido, a gente também pode comparar esse checklist ao longo do tempo para garantir que aquilo está tudo legal e entender como a execução está evoluindo ao longo do tempo. Ela é uma ferramenta muito simples e que é usada por várias empresas justamente por ser simples e ser prática para ser aplicada. A nossa próxima ferramenta é o diagrama de Pareto, que tem, como você pode imaginar, a ligação com o princípio de Pareto, com a famosa regra do 80-20, que é uma regra que diz mais ou menos que 80% dos resultados, por exemplo, derivam ali de 20% dos esforços, ou que 80% dos problemas estão relacionados a 20% das causas e assim sucessivamente. Esse diagrama é utilizado para então a gente conseguir agrupar todas essas causas, motivos, problemas ou resultados e entender aqueles que mais têm impacto nos nossos processos,
sejam de forma negativa, né, quando a gente fala, por exemplo, de causas raízes, ou de forma positiva, quando a gente fala de esforço e resultado. Com esse gráfico bem elaborado, a gente consegue dar mais prioridade naquilo que dá mais resultado, ou resolver primeiro os problemas que geram mais efeitos negativos. Então ele é extremamente útil, também é bastante utilizado e é relativamente fácil de ser aplicado. Depois disso, chegamos na ferramenta mais visual de todas e que também está presente em acho que 99% das empresas, que são os fluxogramas. Os fluxogramas nada mais são do que representações gráficas visuais dos processos. Ele é aquele diagrama cheio de caixinha e retângulo, losango que a gente faz, demonstrando como cada etapa do processo funciona, onde a gente tem tomada de decisão e assim sucessivamente. Eles são extremamente úteis para, primeiro, organizar o processo, desenhando como ele vai funcionar quando a gente tem um processo novo, ou então mapear o funcionamento de um processo que já existe, ajudando a gente a encontrar gargalos, problemas, dificuldades, focos de não conformidades, oportunidades de melhoria e assim sucessivamente. Eles também podem ser muito bem utilizados na hora de treinar as pessoas, mostrando ali a linha de produção ou a linha de execução do processo, e por isso tem um lugarzinho especial no coração de todos nós. Nossa próxima ferramenta entra com os dois pés na porta do controle de qualidade estatístico, porque a gente vai falar dos gráficos de controle. Os gráficos de controle, como o próprio nome diz, são mecanismos, dispositivos, ferramentas para controlar as variações de um processo. Basicamente, ele vai mostrar estas variações dentro de um limite superior ou inferior ao longo do tempo. Com essa variação, com essa análise que a gente pode fazer, a gente entende se essas saídas estão ou não dentro dos limites, dentro da tolerância, assim por se dizer, e assim se elas também podem estar ou não conformes. O gráfico de controle é uma ferramenta estatística que é muito útil em empresas, em produções que têm um volume muito grande de saídas, sabe? Milhares, milhões, peça por milhar, peça por milhão, enfim. Nestes casos, a gente não consegue ter um controle individual, então a gente recorre lá a esse controle de variações para entender se está tudo correto. Quando esse gráfico aponta pra gente ali algo fora dos limites, seja do superior ou inferior, a gente precisa tomar ações, seja para corrigir ou para melhorar o processo, por exemplo. Outra ferramenta com um pezinho muito forte na estatística é o diagrama de dispersão, que é uma ferramenta que nos ajuda a entender se dois aspectos, dois problemas, duas não conformidades, duas ocorrências têm algum tipo de relação, se elas estão interconectadas, relacionadas, ou se uma impacta a outra. Basicamente, a gente tem aqui um eixo Y que fala sobre a ocorrência desse problema, por exemplo, e um eixo X de tempo. A gente vai colocar vários pontinhos ali sempre que esse problema incidir e fazer a mesma coisa para esse outro aspecto que a gente quer saber se tem relação. Quando a gente tiver algum tipo de relação, esses pontos vão coincidir ou vão estar próximos, criando uma espécie de linha subindo, né, uma linha diagonal para cima. Do contrário, eles vão ficar mais dispersos e não vai mostrar que a gente não tem nenhum tipo de relação. Como eu disse, ele é uma ferramenta que precisa de um volume maior de dados e tem então um pé muito forte na estatística, sendo mais útil nesses contextos. Para finalizar, mas não menos importante, a gente tem o histograma, que também é uma ferramenta estatística que é usada lá para entender ocorrência de determinadas coisas em um intervalo de tempo. Se bem que o histograma talvez ele possa ser usado sem um volume tão grande de dados, ou não precisa de um volume tão grande de saídas, mas com mais dados temos mais responsabilidade, com grandes dados vem grandes responsabilidades, e os resultados talvez sejam melhores, mas ele pode ser aplicado também. Mas de forma bastante simples, ele vai mostrar pra gente como algum dado se comporta em um período de tempo. Aqui, inclusive, a gente tem algumas ocorrências lá junto com o nosso bonito, lindo desvio padrão, aquela curva oblíqua e dissimulada, e também nos ajudam aí a controlar a frequência ao longo do tempo, então também uma ferramenta bastante útil e que está encaixada em diversos contextos. Como eu disse, é muito assunto, muito conteúdo para pouco vídeo, e essas ferramentas são simplesmente parte da história de várias organizações. Mesmo que a gente não utilize todas elas todos os dias, né, na nossa rotina, elas estão presentes em basicamente todo mundo e elas são extremamente importantes e ajudaram a gente a evoluir processos e melhorar o processo produtivo de uma forma inimaginável. E, por isso, tiveram lá todo o seu lugar já garantido na história como as 7 maravilhas da qualidade. E também tem uma última ferramenta que eu não citei, que é a ferramenta de dedão no like que você vai deixar nesse vídeo agora para ajudar a gente a divulgar ele para mais gente. Inclusive também já se inscreve aí e deixa seu sininho ativo para não perder os próximos conteúdos. Não se esquece de acessar o conteúdo que está aqui, o artigo com mais de 20 ferramentas diversas que você pode aplicar em mais diversos contextos e melhorar os resultados por aí.
É um artigo bem legal, assim, tão breve e direto quanto esse aqui a gente tá fazendo, porque não dá pra explicar tudo pormenorizado, senão seria tipo uma segunda bíblia da gestão. Mas acessa lá o artigo, lê com cuidado, vê as ferramentas que você mais gostar e deixa aqui nos comentários pra gente qual você gostaria de ver um vídeo completo que a gente faz no futuro. Eu espero que você tenha gostado, espero que o vídeo tenha sido útil, espero que as 7 ferramentas, se já não estão na sua rotina, comecem a fazer parte dela, e até a próxima.